Mas, por exemplo, agora, a gente tá aqui e aí a gente fala assim, Elaine, como que eu olho pra mim e vejo no meu subconsciente o que eu preciso mudar? Por exemplo, é só olhando pros meus resultados que eu começo a entender o que eu preciso mudar no meu subconsciente, ou tem uma forma de eu antecipar isso? Antes de eu gerar o resultado, eu já entender o que eu preciso mudar. Tem, mas é mais fácil. Tem quando você está no processo de autoconhecimento. Porque você vai conseguir aferir. Eu uso o termo aferir. Você vai conseguir aferir aquilo que está te bloqueando, né? Você consegue perceber, por exemplo, rejeição, abandono, insegurança, apatia, culpa. Você consegue ter essa noção. Mas como que normalmente nós medimos, né? Como estão os resultados na tua vida? Como está o teu dinheiro? Como está a tua prosperidade? Como está o relacionamento? Como está no pilar família? No pilar relacionamento? No pilar dinheiro? Você tem problema? Você consegue atingir aquilo que você quer? Não. Então você tem crenças que te impedem. Então você tem crenças. O relacionamento tá aí sozinho, sempre em relacionamentos fracassados, pessoas que estão te traindo, que estão te magoando, que estão te ferindo, você cada vez mais sozinho, cada vez mais angustiado, cada vez mais traído, cada vez mais rejeitado. Então você tem crenças que validam que isso está acontecendo com você. Então, normalmente nós conseguimos com clareza enxergar qual é o pilar da minha vida que está trancado, que está bloqueado. Se está bloqueado, eu tenho crenças. Se está bloqueado, eu tenho bloqueadores, eu tenho feridas emocionais, eu tenho ali traumas, eu tenho crenças que me impedem realmente de alcançar. E pela própria autoanálise, por exemplo, poxa, isso aqui, como eu me sinto diante disso? Eu me sinto paralisado, eu me sinto rejeitado, eu sinto que eu não mereço, eu sinto que eu quero ter dinheiro, eu gostaria de ter os resultados que a Elaine e que o Vinícius têm, mas eu não me sinto merecedor, porque eu acho que eu tenho que me matar de trabalhar. Ele aprendeu que só ganha, você só é merecedor de dinheiro se você se matar de trabalhar. E se o dinheiro vir de uma forma aonde ele flui, você vai fazer de tudo para destruir o dinheiro. Você vai fazer de tudo para você sabotar, para você voltar a fracassar, perder tudo, voltar para a falência, para o empréstimo, para os juros. Por quê? Porque você tem uma crença de que para você ter dinheiro tem que se matar de trabalhar. Então, esse mapeamento vem lá antes dos 7 anos de idade, daquilo que você aprendeu como verdades absolutas. Então, basicamente, não adianta a gente sair distribuindo dinheiro para quem tá no não deserto, adianta, porque não vai resolver nada. Não. Você alimentar alguém que está com fome. Não adianta, vai matar a fome dela, mas nunca vai resolver o problema dela. Nunca. Sim. Nunca. Para você ser rico, para você ter riqueza, tá? Para você ter riqueza, você precisa ser rico antes. Ser rico antes é estar passando fome e ser rico. Essa é a única forma de você ter riqueza. Porque se você tem uma mentalidade pobre, uma mentalidade de escassez, uma mentalidade de pobreza, uma mentalidade de falta, e hoje alguém te dá R$1 milhão, quanto dura esse 1 milhão? 2, 3 meses, 4 meses, 5 meses, ele volta a menos do que ele tinha antes. O que faz voltar? A mente pobre, a mente de escassez. Então, para você ter dinheiro, você tem que ser rico primeiro. E aí vem olha só que download que a gente pode fazer. Elaine, qual é o caminho da felicidade? É ser feliz. Se eu for feliz todos os dias com as pequenas coisas da vida, volta mais felicidade. Uau! Então, qual é o caminho da riqueza? Olha que bingo. Qual é o caminho? Olha, e além de um grande bingo, tem uma coisa muito linda aqui. Todas as pessoas da face da terra, seja ela em que situação que ela está nesse momento, pode prosperar, pode ser rica. E a resposta que eu vou dar agora prova isso. Qual o caminho da riqueza? E agora vamos imaginar todas as pessoas da face da terra. Por quê? Concorda comigo, se alguém nesse planeta não pode ou não tem o direito de ser rico, algo está errado? Não existe um Deus lindo, benevolente, amor, no qual somos filhos e pior de tudo, não seria justo? Não seria justo, eu ia chegar nesse ponto, não seria justo. Se a riqueza está fadada ao teu grau de escolaridade, ao berço que você nasceu, à cidade que você nasceu, ao país que você nasceu, aos teus pais, à conta bancária dos teus pais, ao teu grau de escolaridade, ao teu grau de consciência, se a riqueza estiver fadada apenas a esses pontos, não seria justo.
Olha que interessante. A riqueza precisa estar disponível para todas as pessoas, seja ela o mendigo que está nesse momento na rua, o cara que está lá se drogando na Cracolândia, o cara que nasceu sem mãe, criado no orfanato, e a gente tem exemplos, a Oprah, a gente tem exemplos incríveis do cara do camelô, o cara pobre, enfim, né? A gente sempre vai conseguir trazer referências. Onde eu quero chegar? Qual é o caminho da riqueza? É ser o quê? Para que eu possa vibrar na riqueza mesmo embaixo da ponte. O caminho da riqueza, o caminho da felicidade é ser feliz. O caminho da riqueza, o caminho da vida milionária, qual é? Ser rico. E o que é ser rico? É ter uma mentalidade rica, ter um comportamento de... Fecha o olho. Quando você se sente rico, como você se sente? Me sinto próspero, me sinto empoderado, me sinto feliz. Ótimo, continua. Quando você se sente feliz e próspero, com toda essa vida, com todas essas coisas que você conquistou, com tudo isso ao teu redor, do que você se sente cheio, do que você se sente, como que você se sente ali? Realizado. Isso. Realização, prosperidade, felicidade nos leva a um termo. Esse termo que nos faz transbordar disso. Abundância. Olha que interessante. Qual é o caminho da riqueza? É ser abundante. O que é ser abundante? É você ter um copo de água para tomar, sem nada para comer, e sentir abundância. Caramba, que incrível. Então, independente da circunstância que você vive, é o que você sente. Se eu não me sentir abundante por hoje, não ter o que comer, eu estou com fome o dia inteiro, tá? E de repente alguém me deu metade de um pão de queijo. Se eu não me sinto abundante, eu consegui, é além da gratidão. Se é além da gratidão, é transbordar de algo. Qual é a polaridade contrária disso? Falta. Escassez. Escassez, bingo. E a escassez me leva para onde? Para a pobreza. Uau. Perfeito. Tá, e na Bíblia tem uma frase que diz, quem não honra o pouco não será colocado muito. Tá muito a ver com a abundância? Total. Gratidão. Se eu sou grato por isso, se eu honro por isso, eu tenho mais disso. É isso, interpretação perfeita, tá ali, tá na Bíblia. Por isso que eu falei, eu vou passeando pela Bíblia, validando o que está lá, a ciência fecha completamente com a física quântica, com a reprogramação mental, com a neurociência, com a filosofia de vida, com as leis cósmicas do universo. Né? Aquilo que eu faço retorna, a lei da vibração, a lei da causa do efeito, a lei do ritmo, a lei da impermanência, tudo fecha. Inclusive no livro do Stephen Hawking, ele diz que o próximo desafio da ciência é achar o elo que une tudo isso. Porque eles já entenderam que tem uma ligação de tudo isso. Esse é o próximo desafio, achar esse elo que explica e une tudo isso. E quando você fala do lance de Deus ser justo, esse foi meu primeiro questionamento com 10 a 12 anos. Porque eu venho de uma família muito simples, de recursos limitados até então, e aí eu começo a me questionar, tá, mas se eu aprendi a crer num Deus, minha família é toda cristã, e... por que alguns têm mais e outros não? Eu também me questionava. Será que ele determina quando a gente vem? Será que ele determina você vir para prosperar e você não? Isso. Aí eu fiquei me perguntando com aquilo com 10 a 12 anos. Até que um dia eu entendi o seguinte, eu sempre gostava de conversar com Deus a ponto assim, mas por que você está fazendo isso? E aí um dia eu entendi o seguinte, que na Bíblia tem uma parte que João diz que Deus é amor. Você concorda comigo que amor é um sinônimo de justiça? Porque na mesma Bíblia diz que Deus só pune aqueles que ama. Então isso sim é um sinônimo de justiça. Eu falei, tá, então ele não determina quem vai ser rico ou vai ser pobre, porque isso não seria justo. Não seria justo. Então se não é justo, não é assim que funciona. Tá, então como é que funciona? Eu entendi que no meio, entre um resultado expressivo ou não, existe uma coisa chamada livre-arbítrio. E é o que você vai fazer com esse livre-arbítrio. A tua intenção. Aí eu falei, cara, é isso. É isso. Aí, quando a gente conversa com as pessoas aqui, é óbvio, isso numa maneira muito mais intrínseca, e só pra quem consegue entender isso a gente fala. Mas o objetivo aqui é entender o que a pessoa fez com esse livre-arbítrio. É entender as decisões que ela tomou com esse livre-arbítrio. A postura que ela decidiu ter com esse livre-arbítrio. Exato. Porque é isso que eu determino. Aí, tanto é que isso é verdade, que a gente tem exemplos de pessoas que saíram de comunidades muito carentes, com recursos muito menores do que a gente saíram do negativo e conseguiram ir muito mais além. E aí a gente começou a entender que era uma questão de Deus é tão justo que toda barra de ferro tem um potencial para se tornar uma ferramenta. Quando que você consegue viver isso? Quando você se transforma dessa barra de ferro nessa ferramenta e executa a sua função com maestria. Porque você é um machado e você fala, nossa, como eu bato prego. Mas, pô, o machado é para cortar madeira. Exato. Não tem como você ser próspero batendo prego sendo machado. Então é justamente
instruir, ajudar as pessoas a vivenciar esse processo e a se transformar. E aí as pessoas nos questionam, quando a gente levantou essa bandeira que eu falei no início, alta performance não é uma opção, é a única, as pessoas começaram a nos questionar. Mas por que eu preciso ter? Quem disse que eu preciso ter alta performance? E aí a gente começa a pensar para realmente ver o que faz sentido na nossa analogia. E sabe o que a gente chegou à conclusão? Que se você tem um iPhone, eu vi que você tem um telefone muito parecido com o meu. Então vamos chutar aí que em média ele custa uns 10 a 12 mil reais. Se você usa ele só para peso de papel, ele funciona também. Mas você concorda que você desperdiça vários recursos que ele tem? Como câmera boa, como... E aí a gente começou a entender que quando eu não uso o meu potencial e transformo ele em potência, em resultados, eu estou desperdiçando mais do que o dinheiro do iPhone. Estou desperdiçando a vida. Então, a única opção é você transformar o seu potencial em potência. Quando você faz isso, automaticamente você acessa esse mundo de riqueza e tudo mais, que é uma consequência. Só que vivenciar esse processo é muito desafiador.